Olá, bom dia. Hoje é sábado, dia de Saturno. A Lua está lá no signo de Gêmeos e dali ela fica juntinho de Marte aí de manhã. Então a gente fica com a cabeça, com possibilidades, né, céu? Vou para lá, vou para cá, dá para ir por aqui, dá para ir por aí. Então a nossa percepção fica meio múltipla, vamos dizer assim, né? Essa coisa geminiana de tantas coisas, de abrir possibilidades, né? E depois essa lua vai olhar para Saturno em Áries, é um aspecto benéfico, né? Benéfico não, um aspecto positivo, não, um aspecto harmônico, essa é a palavra melhor, que é um sextil ou um sextil. Então a gente vai meio podando coisas, né? Às vezes a gente precisa podar para seguir em frente. Então o dia é um pouco sobre isso. Estou aceitando encomendas para o jogo da alunação e lembrando que estamos na lua minguante. Então essa ideia de podar é uma ideia interessante, porque tem a ver com essa ideia de, sabe, diminuir, cortar, para a gente às vezes se concentrar no que é mais importante. Então vamos lá. Hoje vamos de Antigo Tarô Lindo, um conselho para nós. Céu! O céu tá derrubando todos os oráculos da deusa. A força, temos que ter força de vontade. A torre, essa torre, gente. E o sol tem vindo, né? Vocês faziam essas coisas com baralho, de fazer uma pirâmide e de repente caía no chão, porque a gente ficava tentando colocar mais baralho? Então aqui assim, né, essa carta da força é uma carta que ela chama força, mas me dá uma impressão que ela é quase uma da gente em contato com as forças que podem nos ajudar, com seja lá qual for a nossa crença, sabe? Me dá essa sensação aqui por essa carta. E também por a gente ter uma força de vontade e saber que com fé, não precisa ser fé em nada espiritual, com fé na gente mesmo, a gente sai dos problemas. Aqui a torre, eu sempre acho que essa carta tá falando pra gente lembrar das coisas que caíram, né? Parece que ela faz uma moldura aqui do que caiu. Então, assim, o que caiu, caiu e faz parte de quem a gente é, né? Faz parte da nossa biografia. Então é um pouco assim, ter força de vontade, entender as quedas, mesmo que seja a queda durante o processo da força de vontade, né? A gente tem, como fala isso, recaídas, ou se isso está querendo dizer de algo que a gente precisa superar, no sentido de não deixar mais que isso seja um empecilho, sabe? Acho que as nossas feridas fazem parte, mas tem uma música do Emicida, né, que fala: permita que eu diga não para as minhas cicatrizes, que elas não me definem. Não é exatamente isso, mas a ideia é um pouco isso, assim. Então, da gente, tudo bem, temos aí nossas quedas, nossas torres, mas seguimos em frente. Temos novas pessoas, novas situações. O sol todo dia nasce, independente do que acontece. Então, é meio assim, reconhecer, honrar o que aconteceu, o que não foi bom, ou o que não foi bom na hora, mas seguir em frente, assim, se colocar sem ter vergonha de ser a gente mesmo. Eu vou tirar um arcano menor para acompanhar esse trio aqui. O 8 de paus, tá puxado, né? Subir a ladeira aí. Então, assim, se tá puxado a subir a ladeira, ir na força de vontade, sabe? Entender os obstáculos, mas seguir, se der, se respeitando e sendo transparente com você mesmo. Com você mesmo e com os outros, pelo menos os outros mais próximos. Acho que é isso, gente. Um beijo, bom dia.